Hoje o mantra é: segue o teu coração, segue o teu instinto, segue o teu feeling e não os mandamentos. E este é um dos piores conselhos. Será, queridos irmãos, que apesar das nossas más decisões, Deus abandonou-nos? Nunca é tarde para recomeçar. Sabem que o nosso crescimento começa quando a zona de conforto termina. Nos momentos de crise, queridos irmãos, que a nossa fé é provada. Quando não existe pão na mesa, Deus diz: senta-te, espera, confia. Quando nós esperamos em Deus, nós temos muito mais do que precisamos. Esta manhã eu gostaria de vos falar de Ruth. Não da irmã Ruth, a diretora da livraria que ali está atrás sentada. Mas quero-vos dizer que a vida é uma jornada. É uma jornada repleta de altos e baixos, de vitórias e derrotas. Mas também é um ciclo de constantes recomeços. Nunca é tarde para recomeçar. Sabem que o nosso crescimento começa quando a zona de conforto termina. O nosso crescimento começa quando a zona de conforto termina. Este processo é desconfortável, mas Deus tem um propósito em cada passo que damos. Por isso é que em Jeremias 29:11 nós encontramos as seguintes palavras inspiradas: eu sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Existem apenas 2 livros na Bíblia que têm o nome de mulheres. O primeiro é Ruth e o segundo, deverão saber, que é Esther. Este facto é muito interessante, sobretudo no contexto de uma sociedade patriarcal, que era o Antigo Testamento. Mas Jesus Cristo veio equalizar os relacionamentos na pirâmide social. Veio até ser disruptivo com o pensamento da época. Porque nós encontramos o apóstolo São Paulo em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 28, dizendo que não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem mulher nem homem. Todos somos um em Cristo Jesus. Qual é o significado do nome Ruth? Ruth significa companheira, amiga. E esta é uma história muito especial porque prova que as sogras e as noras podem ser grandes amigas. Quem diria? A Bíblia mostra em tese que as sogras e as noras podem ser grandes amigas. Eu sei que há alguns queridos que aqui estão que chamam até as suas sogras as minhas santas. O livro de Ruth é muito interessante, porque mostra a providência diária de Deus na nossa vida. E Deus pode dirigir as circunstâncias mais difíceis sempre para um propósito maior. Este livro está situado cronologicamente no livro, ou no tempo, sobretudo, dos Juízes. Esta era uma época de relativismo, de rebelião, mas também de julgamento. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. E eu vou fechar o disclaimer. O livro dos Juízes termina no capítulo 21, no versículo 25. Naquele tempo não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Hoje o mantra é: segue o teu coração, segue o teu instinto, segue o teu feeling e não os mandamentos. E este é um dos piores conselhos. A Bíblia claramente diagnostica o estado do nosso coração em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9. Enganoso é o teu coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Queridos irmãos, não sigam o vosso coração, sigam a palavra de Deus. Esta é a recomendação bíblica. Esta era também uma fase de julgamento, pois o livro de Ruth, no capítulo 1, começa com fome sobre a terra. Capítulo 1, versículo 1, se quiserem deixar as vossas Bíblias abertas, diz que houve fome na terra. E Elimelec,
decidiu viver algum tempo na terra de Moab. Qual era a ideia dele? Eu vou, mas eu volto. Quem é que gosta de mudanças dos que estão aqui? Eu não estou a falar de um corte de cabelo novo. Também não estou a falar de um novo outfit e que nós gostamos de comprar, uma roupa de vez em quando. Eu estou a falar de uma mudança de casa, de cidade, quem sabe de emprego, de cultura. Por vezes, nós acreditamos que ser turista num país é completamente diferente do que viver na cultura desse país, porque nós temos que nos adaptar aos hábitos culturais, ao idioma, às diferentes idiosincrasias. Por vezes, a mudança também pode consistir numa nova estrutura familiar, seja por divórcio, seja por viuvez, seja por abandono. As mudanças assustam e estas podem acontecer por intencionalidade ou pelas circunstâncias. A crise económica trouxe a fome a esta família e eles tiveram que tomar uma decisão. Queridos irmãos, não tomem decisões em momentos de crise. Também não tomem decisões permanentes, baseadas em circunstâncias que são temporárias. As crises podem passar. Há muitas crises que irão passar. Há um dado curioso sobre este texto no versículo 1, que diz que esta família morava em Belém. Belém em hebraico diz Bet Lechem, que significa casa de pão. Casa de pão. Porém, Belém, nós dizemos que era o celeiro de Judá. Era onde cresciam as colheitas. Que ironia! Na casa do pão existe fome. Imaginem que hoje vão a uma padaria, pedem pão e o padeiro diz que não há pão. A Bíblia também diz no versículo 2 que Elimelec tinha 2 filhos. Eles chamavam-se Malom e Quilion. Eles eram efrateus. Efrata era uma das regiões da Judeia. E por isso em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, nós encontramos a referência: mas tu, Belém Efrata, de ti virá o Messias. É interessante que os nomes na cultura bíblica são relevantes, mas também por vezes cômicos, até extremamente cômicos. Os nomes eram baseados nas convicções dos pais, convicções pessoais, na percepção que tinham de Deus, na mundovisão ou cosmovisão que tinham da sociedade, nas suas expectativas que os papás tinham para os meninos, ou até em circunstâncias do próprio nascimento. Vocês sabem que Isaac e Rebeca tiveram um bebê ruivo e cheio de pelos. Aquele bebê era mesmo peludo. E chamaram-no Esaú, que significa peludo. Mas quando o felpudinho estava a sair, a mão de uma segunda criança agarra-lhe no calcanhar, como se querendo ultrapassá-lo. Anda cá. E chamaram a este aquele que segura o calcanhar, aquele que faz o seu irmão cair, Jacó. É verdade que foi uma circunstância de nascimento, mas que cumpriu-se em profecia. E eles tinham, infelizmente, que conviver com estes nomes. Olha, o nome de Malom significa doente. E Quilion significa chorão. Os pais que aqui estão sabem que os bebés recém-nascidos não são muito bonitos. E a verdade é que alguns até parece que são uns pequenos alienígenas, uns aliens. E talvez o pai tenha olhado para aquele menino e disse: ele parece um doentinho, coitado. E o outro não se calava, era um bebé chorão. Então isto era uma dupla, era o doente e o chorão. Nomes estranhos para utilizar. Mas a verdade é que o autor quer nos mostrar o estado de Israel. Doentes, espiritualmente falando, e chorões. Por vezes nós censuramos Elimelec e perguntamos: por que razão é que este querido irmão movimentou-se para Moab, uma região que não era abençoada e que trouxe a maldição para a sua família? Queridos irmãos, por vezes a pressão é muito grande. Nós temos que lidar com pressão diariamente. Imaginem um pai de família que vê os filhos sem ter comida na mesa, sem ter grandes perspectivas de futuro.
Se um dia visitarem a Palestina, verão que lá em Belém é possível ver no horizonte, através do Mar Morto, as montanhas de Moabe. E ali ao lado, na Jordânia, existe uma fortaleza que é Património Mundial da Unesco, que é Petra. Petra foi criada, ou foi construída pelos nabateus, que tinham a sua ascendência nos amonitas e também nos moabitas, que vão estar relacionados com a nossa história. E por isso Elimeleque e Noemi olham à sua volta, veem tudo árido, seco, mas lá ao fundo, a 50 quilómetros de distância, eles veem verde, veem um espaço fértil. E pensaram, nós precisamos de levar a nossa família para essa região. E relativizaram, Deus vai compreender. Deus compreenderá. Por vezes nós também tomamos decisões precipitadas e quem sabe hoje estejamos a sofrer consequências devido a este processo. Ainda assim, nós podemos tentar compreender Elimeleque. Um dia lá no céu, se porventura o encontrarmos, ou se porventura nós lá estivermos, ele vai dizer-nos, eu estava angustiado, eu não podia ver a minha família em sofrimento e por isso eu tentei ajudá-los. Ele não conhecia as consequências. Por isso é que o livro dos Juízes termina dizendo, cada um fazia o que lhe apetecia. E Elimeleque também fez o que lhe apeteceu juntamente com Noemi. A Bíblia diz no versículo 3, quando chegaram a Moabe, Elimeleque morreu. Praticamente ele não desfrutou desta nova vida maravilhosa. Esta colheita foi muito rápida, o resultado da sua decisão foi praticamente instantâneo. Passaram-se 10 anos e esta família integrou-se muito bem na sociedade moabita. Eles viviam numa tenda penthouse, com vários quartos, alguns camelos, cavalos à porta da tenda. Os rapazes chegaram inclusive a casar-se com moabitas. Uma chamava Ruth, recordam-se os queridos irmãos qual era o significado de Ruth? Amiga, companheira. E a outra chamava-se Orfa, que significa nuca, ou, por outras palavras, aquela que vira as costas. Talvez ela tenha nascido de costas viradas para a parteira. O casamento foi provavelmente incentivado por Noemi. Ela estava a ficar idosa e não queria que os filhos permanecessem sozinhos. Ora, naquele momento já não existia qualquer perspectiva de retorno. Eles iam casar, iam constituir família e não queriam mais regressar a Belém. Contudo, um tempo depois, diz a Bíblia, no versículo 5, que também os dois rapazes adoeceram. A Bíblia não diz nem como, nem do quê. Talvez alguma praga que era comum naquela época, talvez algum problema congénito, e acabaram por morrer. Agora nós encontramos uma mulher idosa, viúva, sem filhos, estrangeira. E para complicar o quadro tem ainda que se responsabilizar por duas outras viúvas. Este é um novo começo, segundo, na vida de Noemi, mas também é um novo começo na vida de Orfa e de Ruth. A vida delas está caótica. A viuvez, no contexto bíblico, significa abandono, solidão, pobreza. Nenhuma das três tinha qualquer perspectiva de vida. Por que razão é que Deus pediu ao povo para não se deslocar para Moabe? Se nós andarmos para trás, recuarmos um pouco até Gênesis, no capítulo 19 e do versículo 31 em diante, nós lembramos da história de Moabe. Esta é uma história de incesto. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ló saiu com as suas duas filhas e pensando que não havia mais homens sobre a terra, elas embebedaram seu pai, deitaram-se com ele. E o fruto deste incesto foram dois filhos. Um chamava-se Moabe e o outro Ben-Ami, que deu origem aos amonitas. E Moabe cresceu naquele contexto. Ele era um homem rebelde e inimigo de Abraão e dos seus descendentes. E quem eram os descendentes de Abraão? Era Israel. Deus proibiu que Israel realizasse uma aliança com Moabe, da mesma forma que um dia também pediu ao pai de Moabe, que era Ló, que não deveria também ter ido para Sodoma. Elimeleque
desobedeceu. Ló desobedeceu. Sabem que Moabe tem pão na mesa, mas não tem paz. Moabe tem recursos financeiros, mas não tem Deus e os seus estatutos. Cuidado, meus queridos, com as alianças com Moabe. Estou a falar também das alianças amorosas. Aqueles que pensam construir, estabelecer vida familiar. Moabe é tremendo. É preferível ficar em Belém sem pão, mas com Deus, do que com pão em Moabe, mas sem Deus. Ele é o nosso provedor. As crises também não vão durar para sempre. Isto é certo. Elimeleque vai trocar o provedor pela provisão, como nós fazemos algumas vezes. Hoje esta continua a ser a nossa experiência. Nós corremos atrás do dinheiro, corremos atrás do sucesso, corremos atrás da provisão e vamos negociando os nossos princípios e os nossos valores, como Moabe. Princípios que deveriam ser inegociáveis, princípios que deveriam ser imutáveis, mas estão a ser negociados. O pão está relacionado com as nossas necessidades básicas, com os nossos anseios, com os nossos desejos. E Moabe apresenta-nos negócios interessantes, relacionamentos também promissores, atividades, lazer. Mas qual é o resultado? Negócios com pessoas erradas. Relacionamentos com pessoas que não cuidam de nós, nem se interessam por nós. Atividades extra, que roubam o nosso tempo, a nossa saúde e a nossa energia. E depois nós já não temos tempo para os nossos queridos. E, sobretudo, não temos tempo para Deus. Por vezes, nós não conseguimos romper com pessoas que nos magoam e que nos ferem por causa das migalhas do pão que recebemos de Moabe. Eu gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias em Provérbios, no capítulo 15, versículos 16 e 17. Que conselho extraordinário encontramos neste livro sapiental. Provérbios 15, 16 e 17. Provérbios 15, 16 e 17. E diz assim: é melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. É melhor comer um prato de hortaliças onde há amor do que ter um boi cevado acompanhado de ódio na refeição. Queridos irmãos, fugir do pecado é ousadia, mas fugir das crises é covardia. É por isso que Elimeleque foi um covarde. Ele fugiu da crise. Sabem qual é o significado do nome Elimeleque? Significa Deus é o meu rei. Deus é o meu rei. De que adianta ter este nome se Deus não tem lugar na minha vida? Se o rei está na minha barriga, eu mato a minha fome e não preciso mais de Deus. Conheço muitas pessoas que dizem: eu tenho dinheiro para subsistir. Eu tenho um parceiro romântico para preencher as minhas necessidades íntimas. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu só quero matar a minha fome. Este era o pensamento de Elimeleque. Cuidado para não trocarmos a eternidade pelo pão de Moabe. A história de Elimeleque acabou muito rapidamente. O nome dele era Deus é o meu rei. Mas na verdade Deus não reinava na sua vida. O nome deste casal é muito interessante, porque Noemi significa próspera, feliz. E Elimeleque significa Deus é o meu rei. Tinham tudo para dar certo. O nome do casal revela confiança. Mas eles duvidaram. Nos dias de Abraão também existiu fome na terra. E notem bem, o pai da fé duvidou. A Bíblia diz que o pai da fé duvidou, porque ele foi procurar auxílio no Egito. É nos momentos de crise, queridos irmãos, que a nossa fé é provada. Quando não existe pão na mesa, Deus diz: senta-te, espera, confia.
Eu encontro às vezes alguns queridos solteiros que dizem: bom, mas na igreja não há homens de Deus, não há mulheres de Deus, e por isso eu vou procurar um namorado, uma namorada em qualquer lugar, vou apanhar qualquer um, qualquer uma, eu estou cansado de esperar. Outros costumam dizer: nós precisamos de pagar as nossas contas. Surgiu um trabalho, e às vezes neste trabalho é preciso trabalhar algumas vezes ao sábado. E por isso nós não podemos desperdiçar estas oportunidades, porque nós temos que pagar as nossas contas. Elimeleque perdeu a sua vida porque procurava melhorar a mesma. Jesus Cristo diz: aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Ele perdeu os seus filhos tentando protegê-los. Noemi vai para Moabe à procura de estabilidade, mas a verdade é que o texto diz que a sua vida tornou-se mais instável do que era antes. Às vezes nós somos felizes e não sabemos. E é só quando começamos a perder as bênçãos que nós verificávamos verdadeiramente que éramos felizes. Eles encontraram a sepultura no lugar em que procuravam construir um lar. Por isso, Deus não queria que eles fossem para Moabe. Encontramos agora 3 viúvas sem perspectivas, 3 mulheres a precisar de um novo recomeço. Será, queridos irmãos, que apesar das nossas más decisões, Deus abandonou-nos? Será que não existe mais qualquer perspectiva de reconstrução? A Bíblia diz que chegou uma notícia de Israel. Não foi a mudança de governo, não foi a alteração das políticas sociais e económicas implementadas pelos juízes. Também não foram as taxas de juro do Banco Central que desceram. Não foi o aumento das chuvas ou da pluviosidade que fez chover mais e, consequentemente, o aumento das colheitas. O versículo 6 diz que ouviu-se falar, um rumor, um clamor, que Deus trouxe pão para Belém, para a casa do pão. Deus irá sempre prover. Não tenho a menor dúvida. Haverá sempre provisão. Falávamos aqui há pouquinho do colégio. Durante 40 anos esperámos a provisão de Deus. Mas no tempo certo, a provisão chegou. Quando não existe pão, com mais facilidade nós vamos olhar para o provedor. É por essa razão que Deus permite as crises na nossa vida, para que exista finalmente a consciência da sua presença. Noemi começa a pensar em Deus como nunca antes. Na verdade, o texto dá a entender que a sua família se afastou de Deus. Porque nos primeiros 5 versículos do capítulo 1 de Ruth não é mencionada em nenhum momento a palavra Deus. Queridos irmãos, há famílias hoje que não erigem o altar de oração nas suas casas. Estamos longe de Deus. E vivemos assim há anos. Mas agora ela está consciente, porque a tristeza e a dor podem despertar a nossa necessidade para o transcendente, para aquilo que é espiritual. Olhem que ensinamento o rei Davi nos traz no Salmo 119, 67. Convidaria os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Salmo 119, 67. É um texto riquíssimo. Davi diz o seguinte: antes de ser afligido, andava errado. Outras versões diz, andava perdido. Mas agora eu tenho guardado a tua palavra. Martinho Lutero também expressou, em certa ocasião, se não fossem as aflições e as provações, eu não entenderia a profundidade das Escrituras. Há muitos compositores que hoje dizem que é nos momentos de dor que conseguem compor as suas mais belas composições. Hoje diríamos que chegou a mensagem do WhatsApp no grupo em que estava a Noemi, lá em Moabe, e ela levanta-se com as 2 noras para regressar a Belém. E é aqui no versículo 7 que nós encontramos uma imagem sublime de conversão, de arrependimento. Ou seja, ela regressa ao caminho de onde veio. O que é que significa a palavra arrependimento? Dar meia volta. São 180 graus. Ir na direção oposta.
A família de Noemi veio pelo caminho de Moabe e agora está a regressar em sentido inverso. Existem queridos, eu encontro às vezes no meu ministério, que dizem sentir-se muito longe de Deus e perguntam, como voltar? Como voltar? É simples, meus irmãos. Viremos para Deus, arrependamo-nos e nós vamos encontrá-lo. É simples, devemos apenas virar-nos para Deus. Alguns dizem, eu dei 100 passos para longe de Deus. Apenas viremos-nos. Nós não precisamos de refazer esses 100 passos novamente. Basta apenas virarmos para Deus. Congelem agora esta imagem na box da vossa imaginação. 3 mulheres caminham numa estrada de terra batida. Certamente que na época existiam eventos muito mais interessantes, com relevo para a história mundial. Era a idade do ferro e do bronze. Florescia o Império Neobabilónico. Podíamos dizer também que nascia o Império Grego. Na China nascia a dinastia Zhao. Isto sim é historicamente significativo. Na América Latina ou na América Central começava a despontar a cultura maia e azteca. Mas esta conversa de 3 mulheres numa estrada poeirenta em direção a Belém é muito mais importante que o surgimento de todas estas civilizações. E porquê? Vamos descobrir rapidamente nesta parte final da mensagem. No meio do caminho, Noemi para e conversa com elas. E diz, no versículo 8, eu já sou muito idosa. Eu não tenho marido e não posso engravidar novamente para vos dar filhos. Por isso voltem para a terra de Adonai e que Ele vos retribua, porque vocês foram benévolas para comigo. E Noemi disse algo curioso no versículo 15. Voltem para o vosso povo e para os vossos deuses. Elas choraram juntas. Elas abraçaram-se. E Orfa virou as costas, ou seja, virou a nuca. O nome que os pais lhe deram cumpria-se profeticamente naquele momento. E Orfa saiu da história bíblica e nós nunca mais ouvimos falar dela. Mas Ruth, no versículo 16, tem outra decisão. Eu imagino aquela conversa e tratou-a carinhosamente. Sogrinha, minha santinha. Nem todos conseguem dizer, eu consigo. Tenho uma sogra abençoada e se ela me estiver a ver, eu envio o abraço daqui. Senão hoje não almoço. Eu não quero regressar apenas para o teu povo. Eu quero pertencer ao teu Deus. E o Deus principal de Moabe era Quimosh. Era um Deus que era adorado através da oferta de crianças, de bebés. E este culto chegou a ser importado em Israel. Isto é conversão. E a verdade é que Noemi tentou dissuadi-la várias vezes no versículo 18. Isto é um compromisso espiritual. E eu acredito que talvez o céu se tenha levantado para aplaudir a decisão de Ruth. Vocês sabem que um dia Abraão estava para oferecer o seu filho em sacrifício? O Espírito de Profecia no livro Patriarcas e Profetas diz que todo o céu, emocionado, aplaudiu a fé de Abraão. Eu acredito que naquele momento Deus levantou-se e disse, eu vou mudar a história destas 2 mulheres piedosas. Ruth queria apenas um único bilhete de ida para Belém. Não era um bilhete de ida e volta. Elas entraram em Belém, as pessoas gritaram, Noemi, Noemi, feliz, bem-aventurada, ditosa, que saudades. E ela responde no versículo 20, eu não quero que me chamem mais feliz. Eu não quero que me chamem mais Noemi. A partir de hoje o meu nome é Mara. Amargura. Porque a minha vida tornou-se amarga. Se hoje os irmãos pudessem batizar, dar um vosso nome, dar um novo nome à vossa vida, que nome é que dariam? Em função das circunstâncias que estão a viver. Qual era o nome que se dariam? Ela diz que o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, abandonou-a, despedaçou-a, desiludiu-a. Foi injusto. A imagem da super-mulher.
a imagem da fada do lar, a imagem da mulher patriarca, cuidadora, caiu naquele momento. Na verdade, foi uma descompressão. E às vezes é importante nós descomprimirmos. Ela pediu para ser chamada amarga porque ela está decepcionada com Deus. Queridos irmãos, este é o pior nível de decepção que nós podemos ter. Nós podemos desiludir-nos com as pessoas e vamos desiludir muita gente. E as pessoas também nos vão desiludir. Podemos desiludir-nos com a igreja. Podemos desiludir-nos com a religião, com o emprego. Mas o pior nível de desilusão é com Deus. Porque nem sempre nós confiamos nas ações de Deus. E por isso ficamos com raiva por aquilo que nos acontece e pelo seu aparente silêncio. Às vezes nós até clamamos para o céu e dizemos: Senhor, eu não consigo acreditar mais. Eu estou-me a afastar. Mas Deus continua a amar-nos e permite que em honestidade possamos abrir o nosso coração e dizer aquilo que estamos verdadeiramente a sentir. Deus prefere-nos amargos em Belém, amargos na igreja, do que eufóricos em Moabe. É melhor passar pelas provações ao lado de Deus do que uma vida confortável em Moabe, longe de Deus. E por isso Noemi evocou aqui 4 sentimentos. Ela diz: Deus descarregou a sua ira sobre mim. Segundo, Deus afligiu-me. Terceiro, Deus deixou-me pobre. Deus deu-me amargura. Quarto, sabem, queridos irmãos, quem é que está a ouvir aquele testemunho? Sabem quem é que está a ouvir aquele testemunho? É Ruth. É Ruth, a sua nora. Às vezes nós devemos ter cuidado com os nossos desabafos em voz alta, porque podemos prejudicar a fé de terceiros. Mas mesmo assim, Ruth disse: eu quero o teu Deus, minha sogra. Eu quero o teu Deus. Porquê? Porque ela convive, pelo menos, há 10 anos com Noemi. E ela viu que ela tinha uma relação com Deus que vai muito mais além das palavras que ela diz naquela hora. Lembram-se de termos começado o culto com momentos altos e baixos, espiritualmente falando? Noemi também estava em baixa naquele momento. Noemi fala mal de Deus de uma forma aberta. Mas Ruth diz: eu quero esse Deus. Mais importante daquilo que tu falas, minha querida sogra, é o testemunho daquilo que eu vi. A forma como tu me trataste, mais a minha família. Eu vi Deus através da tua vida. A nossa vida, queridos irmãos, é a única Bíblia que muitos irão ler. Ruth olha para Noemi e faz uma declaração de amor. De uma nora para uma sogra. Deixem-me perguntar-vos outra vez esta manhã: vais continuar a falar mal da tua sogra? Quem fala mal da sua sogra cospe no ventre de quem lhe deu o maior presente desta vida. Eu estou a ver algumas sogras a dizer: é verdade, é verdade. Alguns dizem: pastor, se eu não posso falar mal da sogra, então o que é que eu digo? Não digas nada. Não digas nada. Treina a paciência. Ou então ora: Senhor, leva a tua serva para o céu, como fizeste com Enoque. Ela foi perfeita, para treinar a nossa paciência. Mas Ruth clama no versículo 16: onde tu fores eu irei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Isto é poético. Onde tu morreres, eu irei morrer. Eu reconheço que apesar de tudo aquilo que passamos, eu preciso do teu Deus. Eu quero ser como a senhora. E vocês sabem que a cidade de Belém ficou comovida, porque Noemi saiu casada e voltou viúva, saiu com 2 filhos e voltou sem 2 filhos, saiu feliz e agora voltou amargurada. Ela perdeu tudo. Mas o nosso Deus é o Deus dos recomeços. Nós podemos recomeçar sempre, agora e em qualquer lugar. E Zacarias diz no capítulo 4, no versículo 10, para não desprezarmos os pequenos começos, porque eles podem levar-nos a coisas grandes. Eles chegaram a Belém no início da colheita. Elas. Será que elas estavam lá para semear, plantar e arar a terra? Não. Deus estava a trabalhar nos bastidores. Sabem que existem pessoas e anjos a trabalhar para nós. Enquanto elas choravam, existiam pessoas a semear a terra. Enquanto Ruth indagava, interpelava Deus,
Havia pessoas a arar a terra. Aquietem-se. Descansemos. Outros estão a arar o terreno. Outros estão a conduzir a igreja. Fiquem sossegados porque há pessoas a trabalhar para nós e por nós. Se ainda não fomos promovidos lá no emprego, no nosso emprego, aguardem, porque o terreno ainda não está preparado para nós. Enquanto elas lambiam as suas feridas em Moabe, Deus moveu uma multidão para beneficiá-las. E assim que entraram na casa de Noemi, Ruth disse que ia trabalhar. Ela apanhou as espigas. Apanhar as espigas significa aproveitar as oportunidades. Adivinhem quem é que chegou na hora que ela estava a colher? O dono da produção. Um homem charmoso, de cabelo grisalho, de meia-idade. Quando ele olhou para ela, ele sentiu assim umas borboletas no estômago. Ruth era uma morena lindíssima. Era a Miss Deserto. Há muito tempo que Boaz não tinha este sentimento. É muito provável que Boaz fosse viúvo, mas era sobretudo um homem temente a Deus. Por coincidência, Ruth chegou na hora da colheita. Por coincidência, ela está na quinta de um dos homens mais ricos de Belém. Por coincidência, este homem é familiar do seu falecido sogro, Elimeleque. Por coincidência, ele também é solteiro. Queridos irmãos, é muita coincidência junta. É muita coincidência junta. Por isso é que eu vejo aqui a providência de Deus. Boaz ordenou ao capataz, coloca esta menina a trabalhar com as mulheres. Ela, sendo gentia, poderia ser sujeita a maus tratos pelo seu povo. Havia lá umas beatas que gozavam com o sotaque de Ruth. Os homens podiam tentar abusar dela. Então ela tinha que ser protegida. Quando nós esperamos em Deus, o Senhor irá proteger-nos mesmo em contextos hostis, em contextos adversos. Apesar de ser uma mulher virtuosa, ela, influenciada por Noemi, tentou seduzir Boaz. Porque o capítulo 3, no versículo 3, diz que ela tomou banho, ela perfumou-se, ela vestiu um vestido bonito, deitou-se aos pés dele, irresistível. Na cultura do Médio Oriente, quando uma mulher se deitava aos pés de um homem, significa literalmente que se entregava totalmente a ele. Mas também tinha um outro significado. Ela estava a pedir a Boaz que fosse o seu Goel, o seu provedor, de acordo com a lei do levirato. Este homem íntegro acordou à meia da noite com aquela visão do céu, aquela mulher aos seus pés, pega nas mãos dela e diz-lhe: filha, eu não quero usar-te, eu não quero ter apenas uma noite de paixão contigo e descartar-te na manhã seguinte. Por isso, deita-te, dorme e descansa. Porque nesta casa não existe abuso, não existe assédio, não existe violência. Eu quero construir um projeto familiar contigo. Aqui nesta casa existe respeito e proteção. O livro de Ruth diz que Boaz, na parte final, procurou agradar a Ruth, conquistando a sua afeição. Eu vou encurtar para chegar mesmo ao fim. A verdade é que no final de cada dia, Ruth tinha muito mais do que necessitava. Quando nós esperamos em Deus, nós temos muito mais do que precisamos. Numa certa ocasião, Boaz chegou-lhe a dar grãos tostados. Vamos dizer que era no dia dos namorados. Um dia convidou-a para jantar no bistro de Belém, com maneiras do chefe Lubomir Ariel. Hoje não existem muitos relacionamentos que não correm bem porque se omite estas etapas. Omite-se o cuidado mútuo. Boaz assumiu ser o Goel de Ruth e em poucos dias ela era a dona da produção, da quinta. Esta é uma história extraordinária que representa a relação de Jesus Cristo com a sua igreja. Hoje a nossa igreja tem imigrantes, pessoas amargas, pessoas doentes, pessoas choronas, pessoas pobres, divorciadas, feridas, enlutadas. Mas com Cristo todos podemos ter um novo começo. Ruth e Moabe tiveram um filho chamado Obed. E Obed casou-se e teve um filho chamado Jessé. E Jessé deu à luz um filho chamado David, o rei David. Ruth, a estrangeira, a improvável, a viúva, amaldiçoada, é a bisavó de David.
O nome dela aparece 12 vezes neste livro e uma vez no Novo Testamento. Deus está a dizer a Ruth e a cada um de nós: vivam a vossa história. Assumam a vossa identidade. O mesmo Deus que colocou o pão em Belém é o mesmo Deus que fez um dia encarnar o pão da vida, Jesus Cristo, para nos dar a salvação. E sabem porquê que Boaz simpatizou com a história de Ruth? Agora sim, para concluir. Sabem porquê? Eu emocionei-me quando preparava o culto esta semana. Porque a mãe de Boaz também era gentia e foi adotada pela tribo de Judá. A mãe de Boaz era Raabe, a prostituta de Jericó. Raabe é a segunda sogra de Ruth. Não é apenas Noemi. Era Noemi e Raabe. Que bênção ter duas sogras consagradas a Deus. E por isso, na genealogia de Jesus, existem estas duas mulheres improváveis que tiveram um novo começo. Quem decide começar de novo ao lado de Cristo verá o seu nome escrito no livro da vida. Ruth é o livro dos recomeços. Jesus hoje também quer ser o nosso Goel. Jesus hoje também quer ser o nosso Redentor. Queridos irmãos, nunca é tarde para recomeçar. Por que não começar já?